Olá, boa tarde. A semana começa com o Fala DF ao vivo, seu jornal colaborativo. Eu sou Catiúcia Sotomayor e conto com você para fazermos deste programa a sua melhor opção de jornalismo diário no Distrito Federal. Participe enviando sua sugestão ou sua matéria. Mande ideias, denúncias, imagens e depoimentos. A gente está esperando. Além disso, a gente pretende mostrar que você nos acompanha. Filme-se em frente ao televisor durante o jornal e mande o vídeo para a gente pelo WhatsApp 61 98211 4948 ou pelo e-mail faladfcanal11@gmail.com. Eu quero ver você aqui no Fala DF. Tratar problemas de coluna sem cirurgia. O tema foi debatido em um evento internacional realizado em Brasília, que abordou como o uso de movimentos repetidos e a correção postural podem ajudar pacientes a ser mais independentes durante um tratamento para dores lombares, por exemplo. Você já imaginou tratar lesões de coluna, ombros, quadris e joelhos sem cirurgia ou medicamentos? Os médicos tinham me falado que a cirurgia, eu ia fazer a cirurgia, mas eu também não poderia voltar na minha normalidade. Ela só ia parar de cortar, de eliminar o corte. Ou seja, não ia aprofundar mais, mas eu não poderia voltar a correr, a jogar bola, basquete. E aí com isso, hoje, depois desse tempo, com essa disciplina, com treinamento e alguns encontros com a Amanda e com o pessoal dela do Belo Horizonte, eu voltei a correr, então eu corro 6 km dia e domingo eu corro 10. Então, para quem quem estava primeiro temeroso em fazer a cirurgia e segundo, eu não ia poder voltar a fazer nada então, para mim foi ótimo, assim, e hoje eu estou aqui. Essa é a proposta de um simpósio realizado aqui em Brasília entre os dias 27 e 28 de julho, que reuniu grandes nomes da fisioterapia mundial para debater um método que promete reduzir os custos com saúde. Ele é uma maneira de avaliar o paciente fora do padrão tradicional, certo? E essa avaliação permite o terapeuta que está avaliando o paciente identificar rapidamente o paciente que vai responder ao tratamento. E, ao mesmo tempo, ele consegue identificar o paciente que precisa de algum outro tipo de abordagem e que ele não responderia a um tratamento conservador de fisioterapia. Então, isso traz uma vantagem enorme para o paciente. Ao invés dele ficar continuando fazendo um tratamento indefinidamente ou usando outros recursos, que podem ser recursos de cirurgia, de bloqueios, de injeção ou mesmo de repouso. Então, identificar rapidamente se o paciente vai ou não melhorar, isto é extraordinário para ele. É o único sistema de examinar um paciente que permite você afirmar com tanta certeza se o paciente vai ou não melhorar. Segundo os especialistas presentes aqui no evento, essas dores e lesões relacionadas à coluna, ombros e quadril são a causa mais frequente das pessoas procurarem um atendimento médico. É o fator primordial também em casos de afastamento do trabalho. Eu utilizo uma metodologia já há 4 anos, em especial teve dentro da minha casa, que foi o meu pai, que ele sentia dores incapacitantes, de dor de cabeça, radiose para os braços. O médico prescreveu a cirurgia para ele e parou as atividades. E outros casos mais fantásticos que dizem que no esporte a pessoa sente dor sempre. Só que isso é uma realidade que ela tem mudado. Eu trabalho com atletas de alta performance e que isso mudou a realidade deles. Eles não sentem dor sempre, eles já têm dias que não sentem dor simplesmente nenhum. O MDT, sigla em inglês para Diagnóstico e Terapia Mecânica, diagnostica o problema do paciente e o trata com exercícios específicos, sem o uso de medicação, aparelho, agulhas ou intervenções cirúrgicas. O tratamento é curioso à primeira vista, mas já começa a ser utilizado até por atletas aqui no DF. Mas como funciona na prática e quais são seus resultados? O que eu fazia já fisioterapia, mas a fisioterapia me deixava presa a esses profissionais. E como eu tenho muitas viagens, às vezes não tenho esse acompanhamento fisioterapeuta, o método veio para me dar essa independência. Má gestão de recursos. Dezenas de viaturas importadas pertencentes à Polícia Militar do Distrito Federal estão paradas e cobertas de poeira em um estacionamento no centro de treinamento da corporação, localizado no antigo Buritinga, em Taguatinga. Os carros, já emplacados, foram comprados em agosto de 2017 e entregues em abril deste ano. São 315 veículos novos, totalizando um investimento de quase 40 milhões. Para comentar esse caso aqui com a gente, o delegado Rafael Sampaio. Boa tarde.
Boa tarde, Catiúcia, boa tarde a todos. Qual que é a justificativa para essa situação, delegado? Olha, a Polícia Militar do Distrito Federal, sem instada a se manifestar sobre o fato, ela ainda não se manifestou, mas isso causa uma grande estranheza, né? Considerando que foi um contrato muito caro, são veículos caros que estão se depreciando, estão se estragando, né? Ficando parados sem que seja dado devida utilização a eles. Nós temos várias unidades com viaturas ultrapassadas, até mesmo antieconômicas, e é absolutamente inaceitável essa má gestão do recurso público, onde nós temos 40 milhões em veículos parados, enquanto muitas unidades, muitas equipes policiais não têm um veículo adequado para rodar, não tem um veículo que lhe confira condição de executar o trabalho da melhor forma possível. A desculpa pode ser a mesma de casos anteriores, por exemplo, manutenção, seguro? Sim, são frequentes, né? Esses contratos eles não são feitos de forma casada e a gente termina observando que essa ineficiência na contratação permite que bens tão caros às sociedades eles não estejam sendo utilizados da forma adequada. Isso gera outra repercussão negativa para o Estado, que é com o tempo em que esse veículo está parado, ele vai ter um período de garantia de inutilização menor, né? Então, o Estado ele não pode permitir que esse tipo de situação aconteça. O Estado ele tem que se preocupar em ser mais eficiente, a corporação que recebeu os veículos, de ser mais eficiente e não permitir que aconteça com esses veículos o que já tinha acontecido com outros veículos recebidos recentemente, né, os Corollas, onde para não ficar tanto tempo parado, se baixou uma normativa onde se determinava que os veículos ficassem parados em pontos estratégicos, servindo de vitrine para a força policial. Isso é absolutamente inadequado, porque os veículos devem ser utilizados para a atuação policial, para a abordagem de indivíduos, para a realização de operações policiais. Agora o assunto é crime organizado. O integrante do PCC foi condenado pelo Tribunal do Júri de Santa Maria a 31 anos, 10 meses e 5 dias de reclusão em regime inicial fechado. Rômulo Silva Oliveira é considerado perigoso no maior nível existente nos registros do sistema penitenciário do Distrito Federal por homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado. Em 2010, ele matou uma pessoa com pedaços de madeira e barras de ferro. Em julho de 2016, foi preso no Novo Gama, em torno do Distrito Federal. Doutor Rafael, isso mostra a importância da inteligência policial dentro do sistema. Sem dúvida. A inteligência policial ela é fundamental dentro do sistema justamente para identificar aquele indivíduo. Ele não é só perigoso, ele é envolvido numa organização criminosa e essa sua periculosidade é potencializada com isso. Através dessa inteligência policial que se permitiu que esse indivíduo fosse duramente punido pelo judiciário. É isso que a sociedade espera, né? O crime organizado ele precisa ser combatido com inteligência. É a inteligência policial que vai fornecer ao judiciário os elementos necessários a uma dura punição. Então esse indivíduo ele teve a sua vida esquadrinhada pela polícia, pelo judiciário e por conta desses seus antecedentes, desses seus vínculos criminosos, foi possível dar a ele uma reprimenda adequada. O Estado ele precisa investir na inteligência policial, o Estado ele precisa de informações para fornecer ao judiciário todo um quadro que possibilite uma punição adequada e mesmo ações de prevenção relacionadas à atividade criminosa dessa quadrilha que ele está vinculado. Para concluir, isso é muito comum? Existe esse registro de pessoas que dentro da inteligência do sistema descobrem esses PCC, por exemplo? Aqui em muito comum e nós atribuímos a eficiência do sistema de inteligência do sistema penitenciário à falta, né, da fixação do crime organizado ainda no Distrito Federal. Nós podemos dizer que o crime organizado no Distrito Federal ainda é tímido, né, muito por conta da inteligência policial no sistema penitenciário. Perfeito, muito obrigado pelas informações. Nós que agradecemos, uma boa tarde a todos. Daqui a pouco, um evento reunirá empresários para debater os resultados da reforma trabalhista e a simplificação tributária com o tema Um Brasil Novo, Simples para Empreender. Voltamos já já. Volta às aulas nas escolas públicas do DF e as reclamações da população sobre barulho. Direto da redação com a repórter Sheila Souza.
Oi, Catiúcia. As aulas voltaram hoje nas escolas públicas. Com isso, as principais pistas do Distrito Federal apresentaram um maior fluxo de trânsito. EPNB, EPTG e EPIA-Sul são as que mais registraram lentidão. Só na EPTG, por exemplo, quem trafegava por volta das 7 horas dirigia a 14 km por hora. Na EPNB, a velocidade média no mesmo horário era de 26 km. De acordo com o Batalhão Escolar da Polícia Militar, 460 mil estudantes retornaram às aulas nesta segunda-feira. Fico alerta, então, o brasiliense deve enfrentar trânsito na volta para casa hoje. Você se sente incomodado com um barulho aí perto da sua casa? Os números de reclamações aqui no DF são altos. Durante esse fim de semana, a Polícia Militar atendeu 60 ocorrências de som alto do Distrito Federal. A média é de mais de 7 denúncias por hora. Segundo a PM, a região com maior número de reclamações foi o Recanto das Emas, 9 ocorrências. Depois estão a Ceilândia e o Plano Piloto, com 6 denúncias cada uma. Mas a PM diz que as reclamações pelo telefone 190 chegam de todas as partes do DF. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Sheila. O 30º Congresso da Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, pretende reunir 10 mil pessoas em Brasília no mês de agosto para debater as perspectivas da economia. A meta é influenciar nas decisões políticas para transformar o empreendedorismo numa coisa mais simples. Com a gente, o presidente da Abrazel DF, Rodrigo Freire. Boa tarde. Boa tarde, Catiúcia. Boa tarde, Fala, DF. pessoal do DF aí. Tudo bem? Tudo ótimo. Eu queria que você explicasse para a gente qual que é o objetivo de reunir tantas pessoas para falar de empreendedorismo. Bom, o Congresso Nacional da Abrazel, ele todo ano, a gente optou por fazer ele aqui em Brasília. Trazer ele para Brasília porque a gente está trazendo uma pauta muito importante. É o setor hoje que mais emprega no Brasil. Em Brasília, ele tem sido responsável por segurar quase 100 mil empregos aqui no DF. Há pouco tempo atrás, a construção civil tinha esse número e hoje emprega apenas 20 mil pessoas. Então, a gente está falando do emprego aí que é responsável pela base, pelo primeiro emprego. E a gente está fazendo um congresso com esse tema, que é um Brasil novo, simples para empreender. Então, a nossa ideia é trabalhar a simplificação, desde a burocracia que existe para montar uma empresa e para tocar o seu dia a dia, as diversas fiscalizações que o empresário recebe, até mesmo assim, uma simplificação tributária. A gente defende um imposto que seja único, um imposto simples. Você acredita que aqui no Brasil a empresa ela demora quase 2.000 horas só para cuidar dos impostos, enquanto em países em desenvolvimento tem uma média de 200 horas. A gente tem que baixar esse número, a gente tem que transformar o empreender mais simples. Entendi. Agora, a Abrazel faz parte da UNEX, que é a União Nacional das Entidades de Comércio e Serviço. E uma das demandas da UNEX, que vocês conseguiram conquistar, é a questão da jornada intermitente. Você está falando de redução da burocracia. Você acha que essa questão do trabalho intermitente, ela ajuda nesse sentido? Com certeza, o trabalho intermitente ele é responsável por praticamente 50% dos primeiros empregos nos Estados Unidos. E aqui no Brasil a gente já começou a ter resultado. É um absurdo que empresa e o trabalhador não possam negociar jornadas mais flexíveis. Isso permite, por exemplo, que estudantes que estão na faculdade possam trabalhar sem prejudicar os seus estudos. E atendendo também a demanda na medida certa também no mercado de trabalho. Outra questão é o ponto da tributação. Vocês chegaram vão debater isso também por causa da reforma tributária. O que vocês pretendem abordar durante o Congresso? Com certeza, a gente tem um sistema tributário perverso e que ele é muito injusto para as nossas empresas. Aqui no Brasil, muitos estão falando agora em tributar lucro, mas o que a gente tem hoje aqui é um imposto muito alto sobre o faturamento das empresas. Então, a maioria das nossas empresas, principalmente no setor de bares e restaurantes, a gente tem pesquisas que a gente faz trimestralmente e a gente indica que muitas vezes 50% das empresas estão trabalhando no vermelho, mas estão pagando tributos, ou pagando ou acumulando passivos tributários altíssimos, o que acaba gerando depois um problema que praticamente o empresário, ou quando a pessoa fecha o negócio, o desempresário leva para o resto da sua vida.
Porque no Brasil, infelizmente, a gente acaba demonizando a pessoa que tentou abrir um negócio e não deu certo. E, na verdade, enquanto nos Estados Unidos isso é normal, a gente não pode demonizar, pelo contrário, a gente tem que estimular o empreendedorismo. E lá eles só tributam o lucro. Então não tem isso, desses passivos tributários que a gente acumula aqui no Brasil, que são altíssimos e acaba atrapalhando muito quem empreende. Para concluir, além dessa questão tributária, o que a gente pode fazer, o que pode acontecer no Brasil para simplificar, então, essa tentativa de empreender? Eu acho que a gente, na questão tributária, a gente defende um imposto único, que seja o quanto mais simples possível. A gente tem que acabar com essa briga incessante dos corporativista das grandes empresas. Então a gente tem que priorizar o pequeno empresário e a gente tem também que trabalhar para que sobre mais dinheiro no bolso de quem trabalha. A gente teve no ano passado uma legislação da gorjeta que atrapalhou muito os nossos garçons, praticamente reduziu 50% da remuneração deles aqui no Distrito Federal. A gente sabe que a realidade em outros estados é um pouco diferente, mas aqui no Distrito Federal a gente está vendo trabalhadores do setor de bares e restaurantes muito insatisfeitos e a gente tem propostas sim para desonerar a gorjeta e fazer com que sobre mais dinheiro no final das contas no bolso do trabalhador. Tá ótimo. Então esse assunto vai ser tratado no Congresso que começa dia 14 de agosto, certo? Com certeza. Sucesso para vocês, então muito obrigada. Muito obrigado. No próximo bloco, a mineira que está há 43 anos em Brasília conta um pouco sobre o projeto de ciclismo para deficientes visuais que ela ajudou a criar. Daqui a pouco, não saia daí. O projeto Deficiente Visual na Trilha é uma ação social realizada por voluntários e ciclistas de Brasília que decidiram dividir uma de suas maiores paixões com quem não poderia fazer o mesmo sozinho: pedalar. Os passeios são realizados com bicicletas duplas. Na frente vai um condutor voluntário do projeto e atrás um deficiente visual. Eu me sinto uma pessoa realizada, liberta, uma pessoa livre, que tem liberdade para andar de bicicleta, para sentir o vento no rosto. É uma sensação assim de liberdade. Eu me sinto muito honrado em poder participar desse projeto Dever na Trilha, assim, levando alegria, né, para os deficientes visual, e eu me torno feliz também. Criado há 13 anos, o projeto tem 12 coordenadores e uma média de 100 voluntários envolvidos. O grupo de ciclistas se reúne a cada 15 dias no Jardim Botânico de Brasília. Bem, eu estou participando por puro prazer, né? E o prazer só aumentou vendo que, além de meu prazer próprio, eu ajudo o pessoal, os DVs, a se divertirem. A proposta é integrar o deficiente visual e capacitar o novo ciclista para participar de trilhas, passeios e competições de mountain bike e ciclismo. Eu fui convidado por um amigo que já estava frequentando, né? Isso aí já vai fazer uns 5 anos. Desde então, não deixa de vir não. Toda quinzena eu estou aqui. Além de promover uma atividade física ao ar livre, em contato com a natureza e em grupo, a ideia é garantir inclusão social e lazer, mas principalmente melhorar a qualidade de vida dos participantes. O Dever na Trilha, para mim, ele modificou completamente a minha vida. Que antigamente, né, eu tinha uma vida bem sedentária, eu era um tipo de deficiente que não acreditava que a gente poderia fazer esporte, ter uma qualidade de vida. E quando eu conheci o projeto e entrei, modificou. Hoje em dia eu tenho outro pensamento. Hoje eu quero viver cada vez mais. Até o último evento, 24 pessoas com deficiência eram beneficiadas, mas ainda há uma lista de espera com outros 36 nomes. O grande problema é a falta de bicicletas duplas, mas uma doação garantiu a participação de mais 2 ciclistas no projeto. A Embaixada dos Emirados Árabes doou 2 bicicletas e 26 kits de segurança para deficientes visuais, como capacetes, luvas de proteção, um par de meias de ciclismo e sapatilhas para o esporte. Depois da solenidade, até a embaixadora participou da trilha. Eu acho que este é o nosso dever. Temos que fazer parte da sociedade. Não podemos deixar que parte da sociedade não participe. Os Emirados Árabes Unidos é um país que gosta de ajudar os outros.
E nós não podíamos deixar de participar dessa atividade e desta linda nação que é o Brasil. Todos juntos somos fortes! Com a gente aqui no estúdio, a coordenadora geral do projeto, Simone Cosenza, que vai explicar como as pessoas podem participar da iniciativa. Boa tarde, Simone. Boa tarde, Catiúcia. Tudo bem? Tudo bom. Você começou com um projeto de solidariedade com a intenção de, em vez de doar um bem material, doar uma sensação. Isso há 13 anos. Como que foi isso? Exatamente isso. Nós participávamos de um grupo de ciclismo. Na verdade, eram 2 grupos que se juntaram. O Mountain Bike Brasília e o Rebas do Cerrado, para promover um evento de um dia, chamado Neste Natal vai dar pedal para o deficiente visual. Quando nós saímos para fazer um pequeno passeio de bicicletas duplas com eles, bicicletas que na época conseguimos emprestadas, eles voltaram muito emocionados. Alguns nunca tinham pedalado na vida, já tinham nascido com a deficiência visual e nunca tinham tido essa sensação. Outros se tornaram pessoas com deficiência visual mais velhos. Quando eles pedalaram, eles se emocionaram, eles choraram, eles nos abraçavam, vendo aquela comoção toda entre o condutor e a pessoa com deficiência visual. Nós tomamos uma decisão: vamos transformar esse dia em um projeto social com encontros regulares. E há 13 anos estamos nessa trilha. Agora, você não tem ninguém dentro de casa que tenha essa deficiência visual? Não foi uma história que te aproximou desse tema? Não, na minha família não tem pessoas com deficiências visuais, mas na época, uma amiga minha tinha tido um filho com deficiência visual. O Marcel tinha nascido com a deficiência visual, eu estava bem mobilizada com o tema, fiz um contato com ela e aí as portas se abriram para a gente começar esse processo. Foi assim que nós escolhemos esse público-alvo, né? Inspirados pelo Marcel. Agora, eu imagino que a pessoa, o deficiente visual, deve ter uma sensação muito mágica. Mas e para quem está conduzindo, o voluntário, como que é essa sensação? Olha, é muito comum os voluntários chegarem para conversar conosco pela primeira vez e vem com o seguinte discurso: eu quero ser os olhos de uma pessoa com deficiência visual, quero emprestar meus olhos para eles e sair para o pedal. E a gente diz: seja bem-vindo, fazemos os testes, ensinamos a pedalar a tandem, né? E aí eles saem para o pedal. Só que eles se surpreendem, porque quem está sentado ali atrás é uma pessoa que tem uma história incrível de vida, 1000 histórias de superações, e começa a acontecer uma troca. Quando eles chegam, os condutores agradecem, falam: muito obrigado, eu aprendi demais, foi uma experiência incrível. Então, na verdade, é enriquecedor para os dois, tanto para a pessoa com deficiência visual como para o condutor. Todo mundo sai ganhando, por isso que dá certo. Nesse tempo todo, tem alguma história que você se lembre que marcou muito a história do projeto? Ou todas as histórias, por serem únicas, são marcantes? Todas as histórias são marcantes. Todo mundo que está ali é voluntário, todos trabalham de coração, todos doam seu tempo, sua energia, seus olhos com muito amor. Então nós temos constantemente muitas histórias de solidariedade e de superação. Nós vemos as pessoas com deficiência visual muitas vezes chegando deprimidas ou passando por dificuldades, e conforme elas vão sendo acolhidas, incluídas pelos outros integrantes, passam a conviver com outras pessoas com deficiência visual que superaram a dificuldade, estão levando sua vida, estão estudando, se formando, se casando, elas começam também a ver que elas podem. A autoestima vai melhorando, elas estão pedalando, a saúde vai melhorando, o corpo vai melhorando, e a gente vê cada vez mais elas conquistando o espaço delas na sociedade. São histórias maravilhosas, incríveis, que emocionam a todos nós. Hoje são 100 voluntários. E as pessoas que querem participar, como que elas devem fazer? Os voluntários que quiserem participar, é só chegar no Jardim Botânico de Brasília. Nós nos reunimos a cada 15 dias, às 9 horas da manhã. Nós temos o nosso Facebook, né, o perfil chamado DV na Trilha, que é só entrar lá e vamos dar as informações. Já a pessoa com deficiência visual que quiser participar, como nós temos 26 pessoas com deficiência visuais efetivas, que é o número de bicicletas que nós temos, e temos uma lista de espera, aí elas precisam ligar para um telefone
e a gente passa para elas a ficha de inscrição, para elas entrarem nessa fila de espera. Qual que é o telefone? É o 999520607. E as pessoas que quiserem, por exemplo, doar, ajudar, também podem se manifestar? Com certeza, tanto por esse número do telefone, como pelo Facebook, como pelo Instagram. Nós não temos nenhuma fonte de renda, então tudo o que nós conquistamos e temos durante esses 13 anos foi tudo fruto de doações, como essa que nós recebemos agora, né, da Embaixada dos Emirados Árabes, que foi um momento de integração maravilhoso, e recebemos desde pequenas doações até grandes doações, a doação do tempo dos voluntários. Então todas as doações são boas-vindas, são muito bem-vindas para que a gente continue o nosso projeto. Tá ótimo, muito obrigada e sucesso para vocês. Muito obrigada. Muito obrigada. A gente se reencontra amanhã com mais um jornal que é feito para você e pode ser feito por você. Mande as suas sugestões para o Fala DF. Lembre-se, o nosso e-mail é faladfcanal11@gmail.com. O nosso WhatsApp é o 61 982 11 49 48. Contamos com a sua audiência aqui na TV União, canal 11.1, sempre às 13h30 ao vivo. Se quiser rever as matérias e entrevistas, estamos no YouTube. Acompanhe também as nossas redes sociais. O Facebook é o Fala DF e o Instagram é o @FalaDF. E eu quero ver você comigo aqui na televisão. Mande o seu vídeo. Vamos fazer este jornal juntos. Obrigada pela companhia e até amanhã.